E é hoje, galera, que João Fonseca retorna às quadras. Após o Wimbledon, João Fonseca não jogou e hoje ele vai voltar às quadras então lá no Aberto do Canadá, lá em Toronto, no Masters 1000. E a gente vai passar para vocês aqui o horário dessa partida, que era para ter acontecido ontem, no domingo, mas acabou que a organização do torneio estava muito confusa e transferiu para hoje, nessa segunda-feira. A gente vai passar o horário aqui então para vocês e comentar, fazer um pré-jogo dessa partida do João Fonseca pela primeira rodada lá no Aberto do Canadá. Galera, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Galera, só então falando aqui para vocês um pouquinho, não quero ser repetitivo, mas eu fiz um vídeo ontem bem detalhado entre a partida do João Fonseca e do Skull Cates na primeira rodada lá no Aberto do Canadá, que é o adversário que o João pegou, o australiano. Então tá aqui a chave, né, definida. O que aconteceu? Os qualificatórios, pessoal, seriam jogados no sábado, e aí choveu lá em Toronto e com isso foram jogados no domingo. O jogo do João seria jogado no domingo à noite. Então todo mundo estava já na expectativa de assistir o João ontem e acabou que pela chuva do sábado os jogos do qualificatório atrasaram e como o João Fonseca no sorteio pegou um jogador vindo do quali, acabou que esse adversário foi definido só no domingo quando os jogos se concluíram e foi realizado o sorteio então da chave dos qualificatórios, dos qualifiers que iam entrar na chave principal. Então só foi possível descobrir o adversário do João ontem por volta das 12 horas. O jogo do João seria à noite e com isso a organização do torneio transferiu o jogo do João Fonseca para essa segunda-feira, então o jogo de estreia do João. Minha opinião, organização do torneio muito confusa. Se o João Fonseca pegou um cara vindo do quali, teoricamente a estreia dele já deveria ser na segunda. Acabou que eles colocaram o jogo dele no domingo, talvez para atrair o público. A hora que identificaram que os jogos do quali atrasaram e seriam jogados no domingo e viram que isso ia prejudicar os jogadores do quali, provavelmente reclamaram disso, foram transferidos, então foi transferido o jogo do João para essa segunda-feira. Muito mal organizado o Toronto, informações difíceis de serem encontradas, então fica aqui só esse breve relato para vocês aqui. Mas ok, seguimos, então jogo do João hoje. Se vencer, vai para a segunda rodada, pegando o italiano Matteo Arnaldi, cabeça de chave 32. Falando aqui, pessoal, para vocês, se o João vencer, ele ganha 30 pontos pela vitória, tá? No ranking. Vale 30 pontos, então, essa vitória para o João Fonseca. Se perder, ele ganha 10 pontos pela primeira rodada jogada. Lembrando que o João Fonseca está do lado aqui da chave do Zverev, onde ele pode pegar o Zverev, se o Zverev passar do jogo dele de estreia, ele pode pegar o Zverev em uma terceira rodada também, se o João vencer a primeira e a segunda rodada. Só passando aqui para vocês um pouquinho do adversário do João, a gente fez isso no pré-jogo do vídeo de ontem, mas só relembrando, Tristan Skull Cates é o adversário do João, australiano, nenhum título ATP, jogador nível Challenger, joga muito Challenger, tem títulos, a gente falou isso ontem, inclusive esse ano ele tem 2 conquistas nível Challenger, poucos jogos jogados em nível ATP, 5 vitórias e 9 derrotas, melhor ranking 102 da carreira. No momento que eu gravo é 104, mas no live ranking que vai atualizar, no momento que eu gravei não atualizou, ele está indo para 102. Pode ser que isso altere um pouquinho do momento que eu libere o vídeo para vocês, tá, pessoal? Mas não vai fugir muito dessa faixa de ranking. Inclusive, de 2020 para agora, ele vem subindo bastante no ranking. Se olharmos aqui, ele é um jogador que joga tanto simples e duplas. Então, 2020, por exemplo, ele era 839 do ranking. Ele tem 24 anos, ele vai numa escalada aqui bem grande, subindo bastante. E esse ano, então, se aproximando do top 100. Então, é um jogador que vem uma crescente em questão de ranking. E é um jogador que joga muito bem também na rede, então ele joga duplas. Ele é um jogador que ocupa a posição 150 do ranking de duplas. Já foi 120 do mundo. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre o jogo dele. E ele, galera, ele veio do qualificatório, então ele passou pelo qualifying e ele venceu o norte-americano Govind Nanda por 6-3, 6-0. Foi um jogo ali que ele dominou totalmente. Fez bastante aces, podem ver que o percentual de primeiro saque dele, inclusive na análise que nós fizemos, não é um percentual alto também, não foi alto também nesse jogo, né? Não continuou alto. Podem ver que o percentual de acerto do primeiro saque dele é 55% nessa partida aqui do qualificatório, bem próximo do histórico dele em nível ATP, que é 57%, ou seja, é um jogador que não acerta tanto o primeiro saque, vai dar muita oportunidade para o João atacar. Só que quando ele acerta, ele ganha muitos pontos. Pode ver que ele fez 96% de pontos com o primeiro serviço, porque o saque dele é muito bom quando entra. Só que ele erra muito o primeiro serviço
E aí vem o segundo saque, onde o João Fonseca pode aproveitar a oportunidade de atacar. A gente falou muito disso também. É um percentual de saque, de pontos ganhos com o segundo saque de apenas 47%, e o João pode sim atacar muito bem. O João que melhorou as devoluções de saque. Eu vejo que o jogo do João se passa muito por aqui, atacar o segundo serviço, já que o adversário com o primeiro saque é muito bom, mas ele não acerta tanto, e o segundo serviço virá muito para o João, e o João pode atacar, e ele pode sim fazer quebras e criar as oportunidades, e mais do que isso, converter. A gente sabe que o João, ele está tentando converter mais as oportunidades que ele cria, e ele tende a evoluir nesse sentido também. Então ele dominou totalmente o qualificatório aqui, o Skull Gate, e ele consegue avançar para a chave principal para enfrentar o João Fonseca. E antes de falar para vocês do horário aqui, pessoal, que já é a próxima informação do vídeo, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um winner na inscrição, um ace no like para ajudar o nosso trabalho, isso ajuda demais. Clica aqui nesses botões, são de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Quiser ajudar ainda mais, pode clicar no botão de hypar o nosso conteúdo, que esse conteúdo será levado para mais pessoas e ajuda demais o nosso trabalho. Ativa o sininho, que assim que a gente lançar um vídeo, você pode receber de imediato uma notificação e assistir sempre as notícias do tênis, do João Fonseca, dos brasileiros, dos grandes torneios e muito mais. Quer ajudar ainda mais o canal? Você pode mandar um Pix de qualquer valor, ou deixa a chave Pix na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você pode virar membro do nosso canal também, um valor bem simbólico e ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Siga a gente também lá no Instagram, página Forehand Brasil, a gente está trazendo bastante coisa lá também. E antes que eu me esqueça, coloque o placar também da partida, tá? Coloca o seu placar aqui que eu quero muito ler a tua opinião, trocar uma ideia com você, também vou dar meu palpite na sequência do vídeo. Galera, eu tô aqui então no site do torneio e a gente vai olhar aqui a programação então dessa segunda-feira. Os jogos começam lá em Toronto, no Canadá, às 12 horas e 30 minutos. Há uma diferença de horário de 1 hora no fuso horário. Em Brasília, então, começa o primeiro jogo lá em Toronto às 13 horas e 30 minutos. João Fonseca irá jogar na quadra principal, mostrando que ele é um cara muito bem visto também e o pessoal quer colocar ele nas quadras principais porque tem muita demanda. É um jogador com grande potencial no tênis, já é algo concreto dentro do top 50, mas pode muito mais. E o mundo do tênis, os grandes torneios, enxergam isso no João. A partida do João, pessoal, é a segunda da quadra central, então. E com esse fuso horário, a primeira partida vai começar a 1h30 no Brasil. Então, acabando essa primeira partida, vem a partida do João Fonseca. Vamos colocar de maneira otimista que a primeira partida leva em torno de 1h30, por volta das 3 horas da tarde, deve começar a partida do João. Evidente que o jogo anterior pode demorar mais, se demorar 2 horas, 2 horas e meia, o jogo do João tende a começar 3h30, 4 horas da tarde, mas pode ser também que ocorra alguma coisa, acabe antes. Vamos pensar que um jogador domine o outro ali na primeira partida, e aí pode ser que o João entre antes na quadra, mas isso é muito difícil de acontecer. A primeira partida é entre o canadense, que joga em casa, então, o Martin versus o Munar da Espanha. Acabando essa partida, vem a partida do João. Minha dica que eu coloco aqui para vocês, vão acompanhando o resultado dessa primeira partida. Assim que tiver para acabar, já vem a partida do João. A transmissão, pessoal, ocorre pela Disney Plus Premium e os canais ESPN eu tenho informação que vão transmitir também, mas eu vou confirmar para vocês e coloco aqui no primeiro comentário fixado. A última vez eu falei que a ESPN ia transmitir, acabou que eles mudaram em cima da hora e deixaram só na Disney Plus Premium, mas a tendência é ter transmissão sim pela ESPN, eu coloco aqui no primeiro comentário fixado para vocês. Lembrando ainda que é o primeiro confronto entre eles, tá? O João Fonseca e o Skull Gate nunca se enfrentaram e vai ser a primeira partida entre os dois. Voltando aqui para mim, então, pessoal, o que eu digo para vocês? É uma partida de estreia do João Fonseca em Toronto, ele nunca jogou nesse torneio, começa sua gira buscando o US Open. João Fonseca teve uma pausa após o Wimbledon, onde ele chegou à terceira rodada, e o João Fonseca havia conquistado suas primeiras vitórias na grama em torneios ATP, e com isso, então, ele voltou para o Brasil, se recuperou, ficou com a família. Ele disse que precisa ficar com a família um tempo e que futuramente pretende talvez ter uma base na Europa para fazer os torneios. Descansou, recuperou e treinou também, eu vi que ele estava treinando bastante. E aí o João Fonseca embarcou então para o Canadá e chega o dia da sua estreia. Ele pega um jogador vindo do qualificatório, do qualifying. É uma partida em que o João Fonseca é favorito, eu vou colocar o placar aqui de 6-4 e 6-2 para o João, essa é a minha opinião, opinião do torcedor, de torcedor, então a opinião de vocês coloquem no comentário aqui, não quer dizer que eu tenho razão, tomara que eu tenha, que eu acerte o placar, mas o João vencendo eu estou muito feliz.
Pode ser que ele seja derrotado? Pode ser que sim, tênis tudo é possível, tem que ser ganhado dentro de quadra, mas o João tem todas as condições de vencer. Um adversário que pode ser perigoso, porque ele sobe muito para a rede, um adversário que gosta de comandar com o forehand o ponto e fazer a transição para volear e também fazer o smash. Esse é o ponto de maior perigo para o adversário e também o primeiro saque, se ele acertar. Se ele não acertar o primeiro saque, aí fica mais tranquilo para o João agredir o segundo saque. Vejo que o João pode utilizar o backhand do adversário para minar ele, já que ele não controla tanto com o backhand, ele busca fugir do backhand, mas com a velocidade de bola do João, é muito difícil ele ficar fugindo toda hora para bater o seu forehand. Então vejo que se passa muito por aí o jogo também pelo saque do João Fonseca para ele evitar chances de ser quebrado. Importante também que o João aproveite as oportunidades de quebra que ele gerar. A gente sabe que o João gera muitas oportunidades e acaba não convertendo muitas por mérito do adversário, outras por escolhas talvez que o João poderia ter feito diferente. Isso está em evolução no jogo do João, acredito muito que ele vai melhorar nesse ponto também. Outro ponto que pesa a favor do João, que o João está mais acostumado com esse ambiente de quadra central, de jogos grandes, de estreias em grandes torneios ATP. O adversário a gente viu que não tem tanta experiência em torneios ATP. O adversário ele tem poucos jogos, inclusive mais derrotas do que vitórias em torneios ATP. Ele vem crescendo agora, mas ele está com 24 anos e o João tem 18 para 19. Então, para vocês verem a diferença do João, ele já tem muito mais experiência nesse tipo de torneio com um adversário de 24 anos. Um adversário que, igual eu falei, joga muito nível Challenger, onde ele joga bem, tem conquistas também, mas agora que ele está adentrando esse meio, evoluindo nesse sentido também, se aproximando do top 100. Então, para mim, pessoal, o João é favorito sim, é evidente que a gente tem que ter pés no chão que pode ocorrer uma derrota, faz parte, mas o João, ele tem tudo para vencer essa partida. Se ele perder, ok, a gente segue torcendo, apoiando, entendendo o processo de construção, afinal o João ainda é muito jovem também, e vai chegar um momento que ele vai conseguir mais vitórias, que ele sempre vai ter um percentual muito grande de vitórias quando ele for favorito. Isso vai chegar esse momento também, ele vai conquistar essa casca de converter os favoritismos na maioria das vezes que ele tiver, assim como a maioria dos grandes jogadores tiveram ou tem no circuito. Galera, coloquem o placar de vocês então, partida hoje por volta então das 3 horas da tarde. Muito obrigado que todo mundo tenha assistido, deixa o like, se inscreva, comente e também apoie o nosso canal se você puder. Muito obrigado, até a próxima, fui!